Boa noite a todos queridos que estão sintonizando conosco neste momento para a nossa live desse dia. Que Deus abençoe sua vida e possamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus e sermos edificados nessa tarde, tá? Vamos estar aguardando outras pessoas que vão adentrar e com certeza têm estado conosco a ouvir a palavra de Deus nesta tarde. Que Deus possa falar ao seu coração. Ouçamos uma canção e aí você vai se ajeitando e se conectando conosco. Mas eu perceba que ganhei o mundo, perdei a alma, tentei de tudo, me fiz sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo, do jeito certo, vencer o Senhor desse mundo, vencer o Senhor na minha vida, em todo tempo, Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma, tentei de tudo, me fiz sem calma, busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo, do jeito certo. É bom estarmos juntos e eu agradeço a sua sintonia, que Deus possa continuar te abençoando e juntos nós vamos desfrutar desse tempo gostoso de meditação. Quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço tua graça sobre nós, para que tudo flua para a glória, honra e teu nome. Te louvo, a Deus, pela vida de cada irmão, amigo que já sintonizou a live, ó Deus, e estão juntos para celebrarmos. Toda a glória, toda a honra é tua, e nós pedimos tua misericórdia, tua graça em toda a execução desta transmissão. Em nome de Jesus, amém. Que bom estar com você. Que bom que estivemos com alguns pela manhã. Foi um tempo gostoso na Escola Bíblica Dominical, no culto da manhã, aprendendo um pouco da palavra de Deus. Sei que alguns irmãos em luta, em algumas dificuldades, ou não puderam estar presente, mas entendemos o momento e um desafio, tá? Que juntos possamos celebrar ao Senhor
há uma situação adversa, mas estamos com todos os cuidados necessários e espaço necessário, suficiente, agradável para esses encontros, tá bem? Que Deus continue abençoando a sua vida. Foi bom estar com você pela manhã e continue assim, amém? Deus abençoe sua vida, tá? Estar conosco, estar vivendo esse tempo juntos para aprender um pouco da palavra do Senhor. Eu quero lembrar a você que estamos então tendo 2 encontros apenas na semana. Nossos encontros têm sido na quarta-feira, quando às 8 horas nós temos um culto de oração, uma pequena meditação, onde nós crescemos espiritualmente uns com os outros, tá bem? Faça um esforço para estar das 20 às 21 horas, estamos nesse encontro. E também ao domingo pela manhã, como tem sido hoje, tá? Às 10 horas até às 11h15. Se esforcem, estamos dentro do que deve ser feito, né? O serviço essencial que é a igreja, atendendo a carência, a necessidade espiritual das pessoas, de modo que com todos os cuidados dos protocolos, para que estejamos seguros daquilo que estamos fazendo, amém? Eu louvo a Deus pela sua vida, tenho orado por você, você deve estar orando uns pelos outros. Hoje nós tivemos um tempo muito gostoso, você que esteve na escola, participou do encerramento da nossa dinâmica de oração e leitura da Palavra de Deus no livro de Provérbios, né? E foi um tempo muito bom de edificação, com o testemunho de alguns irmãos falando sobre aquilo que Deus tem falado e mudado a sua vida, tá? Busque ao Senhor, tempo de buscar ao Senhor, estar na sua presença para adorá-lo, para glorificá-lo, tá bem? Crescer, né, no conhecimento. Nós precisamos viver essa intimidade maior com o Senhor. Ele realmente quer isso e é tempo de viver essa intimidade e desfrutar muito mais daquilo que Ele tem para nós, que muitas vezes temos perdido na nossa omissão, provavelmente, nossa negligência no relacionamento com Ele. Amém? Fique esse desafio ao seu coração, ok? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus para o que será a nossa meditação e que você esteja com seu coração aberto para, assim, então, crescer nesse momento, nessa comunhão, tá bem? Eu tenho o texto de Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, os versículos de 34 em diante. Aliás, eu vou ler os versículos 31, os 3 primeiros versículos, e pego o contexto tudo já da palavra de Deus, tá? Para o nosso coração, até o versículo 38. Está registrado assim a palavra de Deus. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por amor da minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Esta palavra muito especial, onde queremos ter
um tempo de meditação. Eu sei que Deus está num tempo bastante difícil que estamos vivendo, ao meu coração, ao seu coração. Eu não sei qual tem sido a luta que você está vivendo. Eu quero crer que você está vivendo algumas expectativas também de vida, talvez algumas perdas. Quero desafiá-lo a buscar o Senhor, a buscar o caminho mais próximo de Deus, numa intimidade um pouco mais forte, mais acirrada com Jesus. Temos muito para desfrutar da grandeza da sua presença em nós. Deus continue falando a tua vida também e superar qualquer luta, qualquer adversidade que você está vivendo para esse tempo, neste tempo especificamente, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, seja plenamente abençoado, né? Quero louvar a Deus também nessa oportunidade pela a vida e o ministério da Igreja Batista em Parque Viana, né? Uma igreja filha nossa, da nossa igreja, em que completa seu 19º aniversário de organização, ali juntamente com o pastor Regis Cristal, que tem estado à direção à frente desse trabalho, né? Parabéns, Igreja Batista em Parque Viana, pela sua obra, pela sua dedicação, seu envolvimento. Amém? Somos muito gratos a Deus e estamos alegres pela vida que esta igreja vem desenvolvendo ao lado do Senhor. Amém? Muito obrigado por fazer parte das nossas vidas também. E assim Deus está fazendo a sua obra, Deus está usando as nossas vidas para o louvor da sua glória, tá? Eu quero fazer mais uma oração pedindo sabedoria de Deus para a aplicação da palavra do texto que eu acabei de ler. Pai de amor, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço sabedoria dos altos dos céus e que o meu coração, como o coração dos meus irmãos, estejamos em sintonia para receber a Tua palavra e ela alcance-nos de tal forma que sejamos edificados e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Meus queridos, o texto é muito surpreendente, né? Um texto bem conhecido, de certa forma, de cada um de nós. E temos visto que o Senhor tem algo muito especial para cada um de nós, na verdade. Em todo momento da Palavra de Deus e nos estudos que temos desenvolvido aqui, nós temos enfatizado esta necessidade de estarmos próximos do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo discípulo foi designado, foi chamado para seguir Jesus, mas não é para seguir Jesus de longe, mas seguir Jesus de perto. E nós temos uma missão muito importante no reino de Deus, no chamado que Ele tem. Não é algo para o meu próprio interesse, mas para o interesse do reino de Deus, para o interesse de Deus, do Cristo que está entre nós. Eu queria lançar uma pergunta, como eu sempre faço, para que a gente possa direcionar os nossos pensamentos. Como você se sentiria se uma amizade que você tem é somente por interesse? Um relacionamento que você tem é só por interesse, ou por um objetivo específico, por um momento apenas, ou até, como às vezes a gente ouve essa expressão, até que dure. Como você se sentiria se no exato momento em que você precisasse dessa amizade, desse amigo, você fosse surpreendido por eu não te conheço, por quem é você? Algo que o afastasse, algo que realmente surpreendesse. O nosso texto ele está falando algo bem interessante e é mais ou menos isso que é a ideia do texto. E ele nos chama a atenção nessa tarde a realidade que essa atitude muitas vezes tem ocorrido na nossa relação, principalmente na nossa relação com Deus. E essa é a minha preocupação nesta palavra, nesse momento, nesse ensino, tá? Quero chamar a atenção para a realidade que para uma atitude coerente
posicionalmente coerente que nós devemos ter em referência, né, à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como amigo de cada um de nós. Preste atenção, eu estou dizendo como amigo, porque Jesus, acima de tudo, Ele quer ser amigo de nós, para então abençoar como se deve abençoar e considerar um amigo. O tema que eu tenho e o nosso texto sugere para essa meditação é: quem segue a Cristo deve segui-lo até a cruz. Quem segue a Cristo deve segui-lo até a cruz. E eu quero mais uma vez ler alguns versículos desse texto que eu acabei de ler para a nossa meditação. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O versículo 34 é enfático, quando ele está sugerindo para nós que a nossa caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo não deve ser uma caminhada apenas dentro de um contexto confortável a mim, mas Jesus, quando ele esteve fazendo e desenvolvendo o seu ministério, chamando os seus discípulos, eles disseram: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também poderão, juntamente comigo, superar toda a luta, toda a diversidade, todas as crises, os entraves desse caminhar, tá bem? Percebe-se que Pedro, ele sempre estava assim, bem próximo do Senhor fica bem nítido a ideia de que ele era um amigo bem próximo de Jesus, né? Dentre outros discípulos amados do Senhor Jesus e outros que estavam sempre perto dele. Pedro, ele, pela sua própria natureza, ele estava sempre perto, questionando e falando as coisas, agindo de forma bem tempestiva muitas vezes, né? E aí Jesus fez uma pergunta para eles, e ele já foi logo afoito à frente e já disse: olha, tu és o Cristo, né? Jesus perguntou: quem vocês dizem quem eu sou, né? Porque as pessoas estavam dizendo várias coisas sobre Jesus, quem ele era, o que ele estava fazendo na sua no seu ministério. E Pedro então foi bem afoito e foi logo direto dizendo: olha, tu és o Cristo, né? Em outros textos fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi bem, mas Marcos, ele simplesmente deixou esse registro: tu és o Cristo, né? Aquele que está presente, aquele que está presente, aquele que veio dos céus, né? E revela a sua divindade, a sua grandeza espiritual. Jesus então falou: olha, tá bem, muito obrigado, não fale isso a ninguém, vamos viver essa unidade, esse sentimento juntos. E Jesus então começou a falar outras coisas com eles, dizendo: olha, vem cá, eu queria dizer para vocês que nessa minha caminhada, nessa nossa caminhada juntos, nós vamos ter adversidades. Eu, inclusive, vou passar por momentos bastante difíceis, vou ser entregue nas mãos dos religiosos e serei morto na cruz. E depois de 3 dias, pode estar certo, eu estarei ressuscitando. Ficam em paz sobre isso, né? E falou bem claramente, com certeza com muito mais sentimento e detalhes, esta narrativa com os seus discípulos. Pedro não aceitou essa situação. Jamais eu permitiria que o meu amigo vivesse tal situação. E então ele interfere nisso, dizendo: jamais, né? Eu permitiria que isso acontecesse. Lendo o engano do Pedro, né? Porque ele talvez não estava compreendendo o plano e o propósito de Deus naquela conversa, naquela exposição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor teve que repreendê-lo, porque ele não estava falando algo dentro do plano maior de Deus, né? Mas estava olhando dentro de um plano mais físico, humano, amigo. E isto é positivo, mas no plano e no propósito de Deus
era outra a situação. Jesus foi bastante duro com ele, tratou de uma forma bastante incisiva, repreendendo daquela expressão, para que Satanás não viesse tomar proveito dessa situação, eu entendo, né? Porque muitas vezes poderia abrir ali uma situação difícil, porque Satanás sempre põe a sua cunha diante de um momento como esses, de limitação, de fraquezas, muitas vezes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Mas Jesus foi muito claro, e é isso que eu quero trazer para nós nesse momento, tá? Nós precisamos repensar a nossa relação de amizade com Deus e não frustrá-lo, né, com Jesus acima de tudo, não frustrá-lo, não abandoná-lo, mas para que a gente possa cumprir, obedecer o que ele diz aqui no versículo 34, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por a minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Vamos pensar em algumas lições que estão bem claras nesse texto e aplicar em nossas vidas, sermos desafiados. Nós somos amigos de Deus e de Jesus, e queremos e precisamos viver essa intimidade, essa amizade de uma forma profunda, a fazer com que não sejamos negligentes a ponto de, abandonar Jesus neste processo, neste caminho, diante de qualquer adversidade. O bom amigo, o amigo que segue a Cristo, ele deve seguir até a cruz. Para tal é necessário, primeira lição, negar a si mesmo. Queridos, com certeza esse pode ser um desafio muito grande, muito difícil para nós como pessoas, como seres humanos, na verdade. Negar algo que muitas vezes nós entendamos seja interessante, seja necessário, seja viável para nós. Negar sobre alguns conceitos pré-estabelecidos que temos, muitas vezes isso é difícil para nós. Então, é um desafio mesmo, né? Primeira lição a pensar sobre quem segue a Cristo deve segui-lo até a cruz, é que precisamos ter essa atitude de negação, né? Senão nós não alcançamos um nível gostoso necessário no relacionamento com Cristo. Essa atitude deve ser evidente em nossas relações com Deus, com o seu reino, com a sua causa, com a sua obra, e principalmente com os nossos próximos, né? Para que isso mostre a pessoa de Cristo e a nossa intimidade que temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a atitude do próprio Senhor Jesus Cristo ao longo do desenvolvimento do seu ministério. Ele negava a si mesmo sobre toda a posição que ele tinha. Ele poderia até muitas vezes reivindicar isso, ou usar de toda a sua cabedal de poder, de autoridade, de conhecimento, mas ele sempre negava-se a si mesmo para mostrar o Deus de paz, o Deus de humildade, o Deus simples que ele é. Aliás, quando Jesus se desprende da sua posição celestial, na verdade, este foi um dos maiores exemplos, e é um dos maiores exemplos para nós, de negação. E ele quer que, com certeza, nós o imitemos na nossa vida cristã, na nossa caminhada até ele, no nosso relacionamento com ele, de intimidade. Negar-se a si mesmo. Primeira lição que temos de quem quer seguir a Cristo, deve seguir até a cruz. A segunda lição é ir à cruz propriamente dito. Ir à cruz propriamente dito. Este é um ato de muito significado espiritual. Ir à cruz é um ato especial, de um significado maravilhoso, grandioso, espiritualmente falando. Ir à cruz, olhando pelo lado humano, talvez não é agradável, não é verdade? Ver o sofrimento, ver a morte de uma forma tão cruel, como é a morte
da cruz, né? Filipenses registra no capítulo 2 como ele sofreu a morte de cruz, né? E eram homens realmente de dores que sabiam fazer com que, né, sofressem. Isaías profetizou isto, capítulo 53 de Isaías, quando ele fala realmente da dor, da luta, do sofrimento com que aqueles seus opressores estavam levando até a cruz. Ir à cruz, humanamente falando, é difícil, não é agradável, é um momento, uma situação tétrica, uma situação difícil, obscura, dolorosa. Mas Deus está nos chamando para ir à cruz, mas buscando o significado espiritual de estar neste lugar, de estar na cruz. Seguir a Cristo realmente deve ser algo que nos leve sempre à cruz, porque ela é a razão espiritual da nossa vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é aos pés da cruz que fundamenta a nossa fé. É aos pés da cruz que estamos seguros da nossa esperança da eternidade com o Senhor. Convicto disso, poderemos alcançar algo maravilhoso da nossa caminhada, da nossa fé. Ao contrário, se não nos negarmos a ir à cruz de Cristo, buscando espiritualmente os benefícios da nossa salvação, com certeza nós teremos sérias dificuldades e poderemos até tropeçar em nossa caminhada cristã. Quando nós abandonamos o foco da cruz, nós perdemos a essência da nossa vitória, da nossa esperança, da segurança da nossa fé, da firmeza da nossa vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi lá na cruz, foi na cruz que eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Nós cantamos, né, esse hino com muito fervor, um hino maravilhoso, né? Foi na cruz, onde eu vi os meus pecados castigado em Jesus, tá? Castigado em Jesus, para que eu pudesse ter toda a segurança da minha salvação em Cristo Jesus. A segurança da eternidade com Deus. Muitas vezes não estamos levando em consideração que nós precisamos olhar para esta cruz, que nós precisamos estar indo até essa cruz pela fé, para sermos novamente renovados, sermos novamente restaurados das mazelas diárias da nossa existência, da nossa vida. Sabe? Devemos cantar este hino sempre para que possamos lembrar de que isto é a base da nossa fé, essa é a base da nossa esperança, da nossa crença na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu plano salvador para as nossas vidas. Ir à cruz nos aproxima do Cristo restaurador, nos aproxima do Cristo perdoador, nos aproxima do Cristo salvador. E por isso, quem segue a Cristo deve segui-lo até a cruz. Deve segui-lo até a cruz, tá bem? A terceira lição que eu quero deixar com você também é para esse que segue a Cristo, a você, a mim, que seguimos a Cristo e ir até Cristo, que nós precisamos ter como objetivo ir à cruz. O principal objetivo é buscar vida. Buscar vida. Por que buscar vida, pastor? Né? Esse ensino anterior, ele é referente à nossa posição em Cristo, né? Quando eu falo de estar indo à cruz, é a nossa posição. Mas quando nós estamos agora indo à cruz para ter vida, é porque o Senhor quer nos dar e autenticar lá na cruz, mais uma vez, o sentimento da nossa fé de que temos vida e vida com abundância. Ele diz que todo aquele que vem a Ele tem vida, né? E tem a vida com abundância. Nos desafia, de fato, a um sentimento fundamental, inerente à nossa existência. Nós precisamos de vida, nós ansiamos por vida, não é verdade? Então, ir até ao Senhor Jesus Cristo, né? Na cruz, mas cruz é morte, cruz, sim, mas quando cujo propósito foi dar vida, você entende? Nós então alcançamos vida. Então essa terceira lição que eu quero deixar com você é exatamente isso: ter como objetivo principal ao irmos e seguirmos como amigo de Cristo
irmos até a sua cruz é para termos vidas de fato. Jesus quer nos proporcionar vida. Jesus tem vida para nos dar. O texto nos fala que ele havia falado, olha, eu vou sim, ele estava explicando, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Isso estava, sabe, deixando claro, evidente, e de uma confiança grandiosa no nosso coração, é de que na morte, na cruz de Cristo, também alcançamos vida, porque o Senhor é a vida em si. Ele disse lá em João, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você entende? Então, temos a convicção disso. A vida, eu quero enfatizar aqui, é estar bem com Deus. Eu quero enfatizar aqui, é estar em paz com Deus. Ter vida é estar vivendo um relacionamento equilibrado, autêntico, gostoso com o Senhor Jesus Cristo, né? Quando estamos com uma situação intempestiva, distanciado, rebeldes, entende? Aí, sabe, parece que não há vida, fica tudo tenebroso, mas quando estamos de paz com Deus, de bem com Deus, em paz com o nosso Senhor, que é a vida, então a vida resplandece, nosso olhar, nosso semblante, nossas ações, elas são de vida, promove, enfatiza vida àqueles que estão perto de nós, tá? Então, ter como objetivo principal a vida é estar seguro de que nossa eternidade está segura em Deus, tá? Então, eu estou seguro que eu tenho vida em Deus, eu estarei com Deus. Esse deve ser o objetivo principal no caminhar com Jesus, seguir a Jesus e seguir até a Cristo, até a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. 4. A quarta lição que eu quero deixar é que no texto, está inserido no texto, é que a vida só é possível na essência do Evangelho, na essência do Evangelho. Quando nós vamos à cruz de Cristo, nós vamos à essência do Evangelho. Quando nós seguimos a Cristo como nosso amigo, e vamos até a cruz com confiança, com toda esta base, é possível na essência do Evangelho. O Evangelho revela para nós as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela começa então mostrando que Jesus Cristo foi até a cruz, foi morto, mas ressuscitou e trouxe-nos expectativas de eternidade fundamentais, poderosa, autêntica, quando ele ressuscita, né? E para nos trazer. O Evangelho revela-nos a grandeza de Deus, os planos e os propósitos de Deus. O Evangelho nos salvou, o Evangelho revelou a verdade de Cristo, revelou a vontade de Deus, o amor de Deus para conosco. Foi na revelação do Evangelho, né? Na essência deste Evangelho, que nós podemos entender a grandeza da obra da cruz, do plano salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Trouxe-nos confiança, trouxe-nos fé suficiente no Evangelho, nas boas novas, de que nós estamos seguindo e devemos seguir a Cristo com toda a convicção. Foi na revelação do Evangelho, da nossa condição em relação a Deus, que nos aproximou dele de uma forma integral, de uma forma salvadora. Estamos seguros em Cristo Jesus, no poder da revelação que o Evangelho mostrou e trouxe a cada um de nós. Quando este Evangelho da nossa salvação, ele nos alcançou, fomos feitos filhos de Deus. Olha aqui a grandiosidade da revelação do Evangelho para nós, a essência do Evangelho para nossas vidas. Seguir a Cristo, ir até a cruz. Então, nessa quarta lição, entendemos que a vida só é possível na essência do Evangelho, quando recebemos boas novas para a fé e para crermos no Senhor Jesus Cristo, tá? Então, quando esse Evangelho da nossa salvação nos alcançou, fomos feitos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, pois encontramos a verdade, né, revelada nas boas novas de salvação, nas boas novas que o Evangelho traz para cada um de nós.
Louva a Deus, porque você foi alcançado pelo Evangelho. Você não foi alcançado por uma filosofia humana. Você não foi alcançado por um argumento pessoal, de uma oratória bonita. Você foi alcançado e sensibilizado no seu espírito a uma relação íntima com Deus por algo novo, algo maravilhoso, algo fundamentado, sabe, que o Evangelho traz na revelação do próprio Senhor Jesus Cristo e seus planos para as nossas vidas. A quarta e última lição que eu quero deixar para os discípulos que seguem a Jesus e que devem segui-lo até a cruz é que a eternidade tem o seu preço na cruz. A eternidade tem seu preço na cruz. Por isso, nós não podemos nos negar de ir à cruz de Cristo, sabe? Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio, se entende? É lá na cruz que você vai alcançar o perdão dos seus pecados. Eu vou alcançar, sabe, o perdão dos meus pecados. Toda a culpa que o diabo queira lançar sobre mim, sobre sua vida, sabe, está negado, está pagado lá na cruz do Calvário. Diz aonde você está para as acusações, para todas as acusações do inimigo, e diz que na cruz de Cristo você está liberta. O selo da nossa eternidade está na nossa relação com Cristo, na mesma proporção da nossa relação com a cruz. Muito importante isso, viu? Viva esta verdade. Mais uma vez, o selo da nossa eternidade está para a nossa relação com Cristo na mesma proporção da nossa relação com a cruz de Cristo. Então, todo cristão deve ter uma relação íntima com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não com uma cruz de um Cristo morto, de um Cristo que está lá pregado, não. Uma cruz vazia, cujo propósito foi eficiente, suficiente para salvar a mim, salvar a você e todo aquele que nele crer. Quem não está disposto a ir até a cruz, não está com Cristo. Ah, mas a cruz é tão triste, é tão... Não, nós precisamos entender o propósito da cruz. É no propósito da cruz que você deve estar focado, que vocês devem estar olhando. Tá? Creio que não há outro lugar para que possamos ter experiências especiais, maravilhosas, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, a não ser irmos sempre à cruz de Cristo. Quero concluir esta palavra. Eu quero desafiá-lo mais uma vez. Eu quero nos incentivar a buscar, a caminhar com Jesus Cristo. Caminhar de uma forma muito mais autêntica, né? De uma forma bem mais autêntica na presença dele. E para caminharmos de uma forma mais autêntica na presença de Deus, o que você faria para estar próximo e agradando o seu amigo Jesus? O que você estaria disposto a fazer de hoje em diante, já no início deste ano, né? Já terminamos aí janeiro, vivendo um momento tão inseguro, né? O que você faria para estar próximo e agradando o seu amigo Jesus? Eu quero que você seja amigo de Deus, muito mais talvez do que você seja, porque se você é amigo de Jesus, você é amigo do seu próximo. Jesus amou até os seus inimigos e nos ensinou que é assim que deve ser e fazer. Jesus que disse que se alguém quer ser meu amigo, negue a si mesmo. Se alguém, nessa minha tradução, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Jesus não omitiu, não tirou de cena a importância da cruz que ele mesmo sofreu nela. Nossa cruz representa o nosso relacionamento com ele. Nossa cruz representa o nosso relacionamento com ele. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos juntos. O quanto estamos fazendo
à sua vontade, no nosso comprometimento com Ele, no nosso comprometimento com a sua obra, tá bem? A cruz representa esse relacionamento. Sobre tudo que eu estou envolvido no reino de Deus. No reino de Deus. Então devemos, quando ele está dizendo, tome a sua cruz, realmente estar disposto a um comprometimento total na sua obra, no seu reino. Que Deus continue nos abençoando. Vamos seguir a Cristo com fidelidade. Vamos seguir a Jesus Cristo com uma novidade de vida. Talvez a história, talvez a mensagem da cruz não seja tão nova, mas ela muitas vezes tem sido esquecida. E isto tem trazido para nós realmente algumas dificuldades na nossa caminhada cristã. Vamos seguir com fidelidade, ainda que isso que custe o preço da cruz. Pois o que nos resta é apenas caminhar com Jesus e caminhar com Ele até a cruz. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Esse é o meu desejo e que esta palavra alcance o seu coração. Que essa palavra nos desafie. Jesus é um amigo maravilhoso e Ele quer que nós desfrutemos algo muito especial na nossa relação com Ele. Eu vou orar por você. Vamos orar por nós, para que a mensagem da cruz, ainda que possa ser tão difícil, ela nos alcance, ela realmente mude nossa caminhada, nossa maneira de pensar, nosso cristianismo. Negue-se a si mesmo, amém? Daí tudo começa a acontecer diferente. Eu vou orar. Deus, louvado seja o teu nome, toda honra, toda glória seja dada a ti. Eu peço que, no nome de Jesus, com toda humildade, que tu alcance os nossos corações com esta palavra mais uma vez. Não nos deixe negligenciarmos a tua cruz, Deus, mas que nós possamos olhar para a cruz de Cristo de uma forma muito especial e fortalecer a nossa fé, e nós possamos confiar como amigo que tu foi, amigo que tu és, amigo que tu serás, ó Deus, para nos trazer esperança, paz, eternidade com o Senhor. Ó Deus, quem está nos ouvindo, eu peço que a tua misericórdia seja derramada na unção desta palavra, Senhor, e assim possamos viver algo grandioso, agradável na nossa caminhada, na nossa relação com o Senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito e a sua palavra boa aos nossos corações. Deus abençoe a tua igreja Batista em Vila Marcondes. Anima nossos corações, teu povo, a buscar ao Senhor e nos colocar, ó Deus, a um momento especial, de um relacionamento, de uma intimidade com o Senhor e uns com os outros. Ó Deus, aprove as obras das nossas mãos para louvor da tua glória neste lugar. Clamo pelas tuas igrejas, teu povo que congrega em nome do Senhor Jesus, como igreja do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua igreja Batista em Parque Viana, que comemora, celebra, ó Deus, a bênção de poder reunir, salvar, cumprir a grande comissão. E as demais igrejas, irmãos que estão labutando no Evangelho, pregando sobre a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, eu te louvo por tudo que tem feito. Clamo em nome do Senhor Jesus. E agora, ó Deus, como que um clamor, uma súplica, Deus, que tu visitas nossos irmãos, nossos amigos que estão em lutas, enfermidades que têm assolado, Deus. Rogamos pela família do nosso irmão José, ele está hospitalizado. Em nome de Jesus, toda a família seja consolada e ele possa em breve estar saindo desse momento, dessa situação. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado. Abençoa a irmã Leni da mesma forma, que ela também possa ser animada no Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Abençoa os demais outros irmãos, irmã Cecília, ó Deus, irmã Maria Pinto, ó Deus, tantos outros irmãos cuja luta da enfermidade, da crise tem dificultado, irmã Maria Enes, em nome do Senhor Jesus, fala e abençoa ricamente a vida dos nossos irmãos.
Ó Deus, que eles estejam firmes na cruz de Cristo, como resgate e suprimento e cura na vida dele, cada um deles. Aleluia, Senhor, por tudo que tem feito em nosso favor. Abençoa o teu povo, Senhor, supre as necessidades físicas, espirituais, financeiras do teu povo. Cuida, Deus, quando o alimento necessário na mesa do teu povo, dos nossos amigos, dos nossos queridos, ó Deus, em nome de Jesus. Todo louvor, toda honra, toda glória é tua, Senhor, que cuida de nós, que nos ama de uma forma muito especial. E agora nos despede, ó Deus, na tua paz, e que tenhamos uma noite de paz e descanso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida mais uma vez. Foi bom estar com você. Que a palavra de Deus alcance o seu coração, como tem alcançado o meu. Tenhamos uma semana abençoada, vivendo aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza algo maravilhoso você vai buscar na fonte que é a cruz de Cristo.